Este é o Azul. Esperava-se uma COP do financiamento para ajudar os países mais afetados pelas alterações climáticas, mas a Cimeira do Clima das Nações Unidas, que terminou a 24 de novembro em Baku, acabou por deixar toda a gente descontente. Os países ricos concordaram em aumentar o financiamento climático para 300 mil milhões de dólares por ano até 2035, mas os países em desenvolvimento mais afetados pelas mudanças do clima consideram esse valor insultuosamente baixo. Este é mais um episódio do podcast do Azul, a secção do público dedicada ao ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Aline Flor e hoje converso com a jornalista do Azul, Clara Barata. A Clara esteve em Baku, no Azerbaijão, nos últimos dias da Cimeira do Clima e conseguiu sentir a tensão total que pairava no ar. Clara, para começar, qual é a sensação de estar a cobrir uma conferência do clima num país como o Azerbaijão? Olá, boa tarde, bom dia, depende da hora que estejam a ouvir. É uma sensação um bocado estranha, porque estamos num país em que onde terá nascido a exploração do petróleo, que é uma das principais causas do efeito de estufa desregrado que está a causar as alterações climáticas. E o próprio Estádio Olímpico de Baku, onde se realizava a COP29, é exemplo da fortuna dos combustíveis fósseis, enfim, que não é distribuída pelo povo, mas é um país onde nunca se realizaram os Jogos Olímpicos, mas tem um estádio olímpico com capacidade para 70 mil pessoas, é maior que o Estádio da Luz, e que a palavra que me vem à boca é espampanante. Enfim, há vários exemplos de arquitetónica desta arquitetura nova e excessiva, em Baku, a capital do Azerbaijão. E depois vê-se gente de todo o lado. É curioso que se via muitos chineses. Acho que a delegação chinesa teria cerca de 1000 pessoas e, de facto, eles faziam-se notar. E, no entanto, a China esteve muito em foco nesta Cimeira do Clima, porque toda a gente está a antecipar a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, quando Trump voltar à Casa Branca, em janeiro. E os olhos voltam-se todos para a China, que é o outro grande responsável pela emissão de gases com efeito de estufa, a ver o que é que eles vão fazer. Não só relativamente à emissão de gases com efeito de estufa, mas também porque nesta COP, que era a COP do financiamento, os países ditos desenvolvidos estavam a fazer uma grande pressão para que os países definidos como em desenvolvimento na Convenção das Alterações Climáticas das Nações Unidas, assinada em 1992, na Conferência do Rio, são definidos como países em desenvolvimento. A China, a Índia, a Arábia Saudita, mas são países, hoje em dia, que são potências económicas, vamos lá falar claro, mas que não querem perder este estatuto de países em desenvolvimento, pelo menos no que toca aos gases com efeito de estufa. Mas a União Europeia e outros países, os países ricos e que têm a maior responsabilidade histórica das emissões dos gases com efeito de estufa que estão na atmosfera, fizeram grande pressão para que estes países em desenvolvimento, mas ricos, avançassem para contribuir, para financiar a adaptação e a mitigação, ou seja, a redução de gases com efeito de estufa nos países mais pobres e mais vulneráveis às alterações climáticas. Muito do que se passou na COP29 foi em torno disto. Agora, então, esta decisão que mais esperava era sobre financiamento, era renovar, digamos, e ampliar o compromisso muito insuficiente que existia atualmente. Podes fazer uma síntese, digamos, do que é que foi decidido nesta COP e depois também um pouco das reações muito aguerridas que nós temos ouvido? Isso foi toda a COP se passou em torno deste dramalhão, em torno daquilo que pediam os países em desenvolvimento, que tinham um mote que é trillions, not billions, ou seja, em português, bilhões e não milhares de milhões de apoio
para fazerem a transição energética e reduzirem as suas emissões de gases com efeito de estufa e adaptarem-se aos efeitos das alterações climáticas. Mas os países desenvolvidos passaram praticamente toda a COP sem porem um número na oferta de dinheiro, no dinheiro que ofereceriam para aumentar o valor que vigorou, que vai vigorar até 2025, que é de 100 mil milhões por ano, que aliás só foi cumprido em 2022. Nos 10 anos de vigência foi cumprido apenas em 2022. Este valor, os trillions, o valor que se falava de 1,3 bilhões, baseia-se em estudos, em cálculos que têm sido feitos por instituições científicas, instituições credíveis, e é um montante mínimo que seria necessário para fazer estas alterações e adaptações para os países mais pobres, os Estados-ilhas, os países de baixo rendimento, se adaptarem e fazerem a transição energética. Agora, a União Europeia, os Estados Unidos e outros países desenvolvidos não queriam avançar com o valor enquanto a China e outros países desse género não abrissem portas a financiar também esse tipo de ações. A China mostrou-se bastante favorável a ajudar, mas sem perder o seu estatuto de país em desenvolvimento. E, aliás, foram divulgados alguns estudos que calculam o valor do que a China já apoia, nomeadamente nas iniciativas da Rota da Seda. Assim, a China já dá um contributo grande, que Sim, não é aliás, contabilizado. Acho que alguns dos cálculos até apontam que a China, se fosse contabilizado, seria para aí o quinto país que mais transfere financiamento climático, salvo seja, contribui com o financiamento climático. Sim. Exatamente. Mas pronto, a solução que acabaram por apresentar quando saiu deixou toda a gente furiosa, porque falou-se em tentar conseguir chegar a 1,3 bilhões em 2035 de todas as fontes, portanto capital privado, bancos multilaterais, seja lá o que for, portanto esperando contribuições de toda a gente, mas os países desenvolvidos apenas se comprometiam com 250 milhões, portanto 1.000 milhões. Portanto, a reação de alguns delegados de países em desenvolvimento foi: isto é uma piada, não? E então os últimos dias foram os últimos dias, já para lá do prazo limite da COP, quando a COP devia ter acabado, foram de uma enorme tensão, com os Estados insulares a deixarem o plenário, sem saber quando é que a COP iria terminar. E houve ali uma negociação muito dura que acabou por terminar com um documento de compromisso que também, na verdade, não satisfaz. São 300 mil milhões até 2035, e sempre com esta abertura a todo o tipo de instituições e aos Estados como a China para contribuírem, mas não se sabe muito bem o que é que isto vai resultar. Foi criada também uma solução para como é que é, o Roadmap, a iniciativa de Baku para Belém, para chegar a 1,3 bilhões. Como é que isto vai funcionar, e se isto vai funcionar alguma coisa, não sabemos ainda bem. No fundo foi um penso rápido também para tentar dizer que sim, poderemos tentar continuar a negociar a partir daqui. E para as pessoas irem para casa, porque alguns ativistas continuaram em Baku, quando já tudo tinha fechado. Fizeram tipo demonstrações, manifestações em frente ao plenário, dormiram atos à cama,
a pressionar que isto era uma vergonha. E muitas reações são muito desfavoráveis até à União Europeia, dizendo que ela perdeu aqui o seu estatuto de líder na liderança climática, porque não foi de todo, não mostrou de toda ambição. Enquanto nós estávamos de olhos postos na questão do dinheiro, e na verdade isto foi algo que atrasou todas as outras os segmentos, como eles chamam de negociação, quais foram os outros temas que também eram batalhas importantes e que ficaram penduradas à espera desta decisão de dinheiro e que na verdade não foram bem concretizadas nesta cimeira? Uma coisa que foi também um cavalo de batalha importante e que ficou mesmo pendurada, foi o documento que seria o seguimento do Global Stocktake, da avaliação da aplicação do Acordo de Paris, que foi aprovada nos Emirados Árabes Unidos no ano passado, na COP do ano passado, onde foi aprovada pela primeira vez a linguagem falava na transição para lá dos combustíveis fósseis, para o abandono dos combustíveis fósseis, exato. Tenho sempre dúvidas como é que isto se diz. Esse documento andou ali de trás para a frente e chegou a haver uma versão em que nem sequer era mencionado o objetivo de evitar o aquecimento abaixo até 1,5 graus, e era apenas uma coleção de princípios, de medidas que se podiam fazer, e acabou por não ser aprovado. Foi adiado para a negociação em Bonn e decisão na próxima COP, exato. Exatamente, portanto, foi um passo atrás. Isto julga-se que tem muito a ver com a ação da Arábia Saudita nesta conferência. Não só nesta conferência, mas segundo o New York Times, a Arábia Saudita tem agido nas últimas grandes conferências internacionais como uma força de bloqueio incrível em tudo o que tem a ver com combustíveis fósseis, com transição de combustíveis fósseis, e aqui na COP29 foi de facto o pior vilão, o grande mal da fita. E segundo também ouvi falar nisto na COP. Foi interessante que foi muito claro, não é? Porque raramente se fala abertamente sobre os países que bloqueiam, e este ano foi muito, muito claro. Interessante também que a questão da mitigação ficou, que é justamente como é que vamos reduzir as emissões. Também houve esse bloqueio, não é? Para que esse foi um documento que foi aprovado, mas outra vez, exatamente, de forma com que até fevereiro, os países que assinaram o Acordo de Paris devem apresentar novas metas de redução das emissões de gases com efeito de estufa. Alguns países anunciaram poucos anunciaram aqui na COP29. Julgo que aquele que fez um anúncio mais que foi elogiado foi o Reino Unido, com objetivos mesmo fundamentados na ciência. O Brasil, os Emirados Árabes Unidos fizeram também anúncios, mas acho que não são necessários. Mas não se perspectiva que os países vão cumprir nem a data, nem que a maioria dos países cumpra a data, nem os objetivos de redução que são necessários com esta situação que se está aqui a viver e a situação internacional. Uhum. E ainda por cima agora vão ter todos a desculpa de que estavam à espera da COP para mais indicações, e afinal não houve indicações. Não houve. Exatamente. Houve outra decisão, que foi logo no início, sobre os mercados de carbono, mas eu acho que isso, se calhar, Aline, tu és melhor para falar disso, porque a Aline tem escrito bastante sobre os mercados de carbono. Sim, a questão dos mercados de carbono foi, na verdade, foi até interessante, porque o plenário final, no sábado,
já era sábado à noite para nós, não é? Eles dividirem em duas partes, fizerem uma parte com uma aprovação de um monte de questões muito burocráticas e aprovaram, lá está, o mercado de carbono, que é. Na altura do Acordo de Paris previa-se os chamados mecanismos de cooperação entre os países, que são basicamente estes mercados. Em 2021, em Glasgow, começou-se oficialmente a trabalhar em como é que isto poderia funcionar com regras das Nações Unidas. Isto depois foi, pronto, é sempre um assunto muito polémico porque sabemos, e acho que nos últimos 2, 3 anos têm saído notícias que demonstram que os mercados voluntários de carbono internacionais têm falhado em grande linha. E o que foi aprovado então na COP foram regras para, por um lado, o chamado o artigo 6.4, que é um mercado internacional em que há um registro central, digamos, das Nações Unidas, e depois também o artigo 6.2, que é o que define as regras para acordos bilaterais, ou seja, em vez de ser um mercado global, cada país pode depois fazer um acordo. Por exemplo, um país com mais dinheiro para comprar créditos poderá fazer acordos com países em desenvolvimento, por exemplo, que tenham, por exemplo, floresta para conservar ou projetos de transição para energias renováveis, e isso possa contar, digamos, ser uma forma, no fundo, de financiamento. Isto é uma questão muito polémica, por um lado, porque as regras não estão afinadas o suficiente para o que muitos ativistas, muitas organizações não governamentais pediam, mas muitos observadores de especialistas em mercados de carbono dizem que, na verdade, as regras para o mercado internacional são razoavelmente robustas e que, no nível dos acordos entre países, também é sempre possível que países, aliás, a ministra portuguesa Graça Carvalho disse que cada país depois pode step up, não é? Definir as suas regras mais robustas do que o que está ali previsto. E o grande medo, na verdade, que não fica claro se isto poderá ou não acontecer, é justamente os países usarem ou não estes créditos de carbono nas suas NDCs, não é? Nas suas contribuições, os tais dos planos climáticos, em que, no fundo, teme-se que isto possa abrir uma porta, tal como nós vemos a nível das empresas, não é? Do que nós sabemos que é uma forma de greenwashing, compram créditos, os offsets, e depois não se esforçam talvez tanto para reduzir as suas emissões, e há então este receio de que isto seja uma espécie de cavalo de Troia também, que vai fazer com que depois no saldo final alguns países, principalmente os mais desenvolvidos, até tenham saldos de redução de emissões talvez bons, mas não é através da redução de emissões. Portanto, é algo que vamos precisar de estar atentos. Se virmos o lado bom, mais uma forma de financiar a transição climática. Agora, esperar que o escrutínio seja suficiente. Clara, queres acrescentar alguma coisa? Sim, eu ia só sublinhar uma coisa, que esta foi a COP em que houve um alerta, uma carta, lançada um bocado por um grupo assim, de personalidades muito destacadas, como o Ban Ki-moon, a Cristiana Figueiras, a Mary Robinson, a alertar que o sistema das COPs não está a funcionar, não está a levar-nos aos resultados desejados. E que isso talvez seja, e esta COP de facto não funciona muito bem, dão-se as culpas à presidência azeri, mas não sei se esse será todo, se o motivo será todo esse. Acho que às tantas, as regras, é claro que se seguem regras, mas se calhar havia aqui alguma reflexão a fazer-se sobre o que é que se pode melhorar para que a diplomacia climática funcione, porque de facto não está a funcionar, e depois há denúncias dos lobbies das indústrias fósseis, e também há dúvidas sobre se são todos lobbies, são todas indústrias fósseis, não queremos lá empresas nenhumas. As empresas não serão parte também da solução, são parte do problema, mas algumas também podem ser parte da solução. Não sei, alguma reflexão que precisa de ser feita. Não sei se vai ser feita, mas certamente precisa de ser feita. A COP é muito grande, muito, muito grande. E é difícil, e as resoluções têm de ser tomadas por consenso.
por unanimidade, o que é diabólico. Os interesses dos países serem todos coordenados é praticamente impossível. Por isso os documentos são... Há tanta luta por cada documento, por cada parágrafo, por cada palavrinha, não é? Mas também seria importante encontrar uma forma de fazer com que os países de facto cumpram os objetivos da Convenção que eles assinaram, não é? Exato, e haver forma de maior transparência, de fiscalização, e tudo isso que não há. Mas também o Acordo de Paris não é um tratado, não é? Também é por isso que vingou. O Protocolo de Kyoto era um tratado e nunca funcionou. Não é? Isso, olha. Obrigada, Clara. Este foi o comentário da jornalista do Azul, Clara Barata, que esteve em Baku a acompanhar os últimos dias de negociações da Cimeira do Clima. Pode ler a cobertura do Azul nesta cimeira em público.pt/COP29. E este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o meu e-mail aline.flor@publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade, e o Azul tem como parceiros a Fundação Calouste Gulbenkian, o Projeto Biopolis e o Eletrão. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de adicionar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, com sonoplastia de Nuno Coelho. Até à próxima. O Público fica no ouvido.